Bom, pessoal, agora nós vamos obter o valor de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, que são chamados ângulos notáveis. Só para não falar assim, sai do bolso esse valor, de onde que ele saiu, a gente vai construir, tá? Então, primeiro vamos fazer os de 45. Eu vou construir aqui, então, um quadrado, tá? E a gente não precisa determinar um valor para o lado desse quadrado, ele pode ter qualquer valor de lado. Então vamos falar aqui um quadrado de lado L. Quando eu fizer aqui a diagonal do quadrado, ela coincide com a bissetriz do ângulo, tá? Então eu consegui construir aqui um triângulo retângulo, onde cada um dos lados é L, e o ângulo é de 45 graus. Tá? Aqui também 45 graus. Como que eu faço para calcular a hipotenusa desse triângulo? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. X ao quadrado x é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Por que eu não coloquei o mais ou menos aqui? Exatamente pelo fato de ser medida. E quando é medida é sempre positivo. Então, x igual a L raiz de 2. Tá? E também não tirei esse L aqui em módulo, porque o L é medida e raiz quadrada de um valor positivo elevado ao quadrado vai dar ele mesmo. Então, eu consigo concluir que esse lado aqui é L raiz de 2. Bom, com isso, eu tenho aqui, então, agora, um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus. O lado aqui é L, o outro lado aqui é L e o outro lado é L raiz de 2. Agora eu vou usar as razões trigonométricas. Como que eu faço para calcular, então, o seno de 45 graus? O que era seno mesmo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Percebe que agora, independe do valor do seu lado, ele vai simplificar aqui. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2. E se você racionalizar, você vai obter aqui raiz de 2 sobre raiz de 4, que vale 2. Então, o seno de 45 graus, está aqui o valor, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus? O cosseno de 45 graus é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Percebe que a continha é igual à do seno? Vou simplificar aqui por L, vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 e obter aqui também raiz de 2 sobre 2. E o que vai ser a tangente de 45 graus? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, L dividido por L, 1. Então eu já consegui construir aqui o que é o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Tá? Agora nós vamos para o seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 graus. Então eu vou partir aqui de um triângulo equilátero. Tá? Aqui que é triângulo equilátero. É aquele que tem todos os lados iguais. Aqui eu estou fazendo a construção aqui só para poder visualizar, tá? Não é assim que constrói o triângulo equilátero. Então eu tenho aqui um triângulo equilátero de lado L. Tá? Também depende do valor do lado esses cálculos. Eu sei uma coisa, no triângulo equilátero eu tenho ângulos de 60 graus. Então, no triângulo equilátero, de lado L, eu tenho ângulos de 60 graus. Só que eu preciso de um triângulo retângulo. Tá? E como que eu faço para aparecer um triângulo retângulo aqui? Então, eu vou baixar aqui uma altura. Tá? E lá no triângulo equilátero, a altura ela vai dividir a base em dois lados que são congruentes.
Então eu fico aqui, vou até fazer aqui separadinho. Um triângulo retângulo, que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, consequentemente esse outro ângulo aqui tem que ser 30 graus, para poder fechar os 180 graus com a soma dos ângulos internos. Aqui é L sobre 2 e aqui é L. Eu preciso calcular agora o valor dessa altura, tá? Vou ter que usar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Lembrando, né? Tem que fazer a potência para o numerador e para o denominador. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado. Então, fazer aqui a subtração. 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado. Ou seja, 3L ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado. Só para isolar, x ao quadrado x é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. E de novo, por que eu não passei o mais ou menos ali? Pelo fato de ser medida. Se é medida, é sempre positivo. Então, x é igual a L raiz de 3 sobre 2, né? Vou extrair raiz como multiplicação aqui e divisão. Posso fazer a raiz de cada um dos itens. Encontrei aqui agora o valor do lado. Então, vamos só construir aqui. Então, eu construí aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui vale L sobre 2 e aqui vale L raiz de 3 sobre 2. Perceba que com essas informações eu já vou conseguir calcular o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus e também de 30 graus. Então, vamos começar aqui pelo 30. Seno de 30. O que é seno de 30? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tenho aqui uma divisão de duas frações, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser a mesma coisa aqui, meio. O que vai ser o seno? Aliás, o cosseno de 30. Cosseno de 30, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Divisão de duas frações. Tenho aqui o cosseno de 30, que vai ser raiz de 3 sobre 2. E o que é a tangente de 30 graus? Tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar para simplificar aqui o 2 e o L. Vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar. Raiz de 3 sobre raiz de 9, que vale 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A mesma coisa que eu fiz com o 30 graus, eu vou fazer agora com o 60. Então, o que é seno de 60? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Divisão de duas frações. Raiz de 3 sobre 2. O que vai ser o cosseno de 60? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Meio. E o que vai ser a tangente de 60? É cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar só o raiz de 3. Eu consegui construir então agora seno, cosseno e tangente dos valores notáveis ali de 30, 45 e 60. A gente costuma montar uma tabelinha para isso. Você faz assim, ó. Coloca aqui 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Então, depois de calculado seno, cosseno e tangente de 45, a gente consegue construir uma tabelinha para facilitar, né? Então você monta aqui a tabelinha, assim. (30, 45 e 60 graus). Aqui, seno, cosseno e tangente. Ah, professor, mas eu tenho que decorar os valores, a gente acaba lembrando, né? Então, como que você pode construir essa tabela? Você faz assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E coloca as raízes nos denominadores. Então, raiz de 1 é 1, raiz de 2 deixa aqui, raiz de 3 deixa aqui, raiz de 3 deixa aqui, raiz de 2 deixa aqui e 1 está aqui. E para encontrar a tangente, faz a divisão ou coloca, aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar o raiz de 3.